E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo, dessa vez módulo 1 ainda, exercício resolvido número 5, onde a gente vai envolver um pouco mais programação, onde vai ter o famoso mod que eu vou estar explicando como que funciona. Primeiramente, o que se trata o problema? O problema se trata de você receber troco em moedas, ou seja, você dá um dinheiro e o valor cobrado, você vai ter um valor de troco. Esse valor de troco você vai receber em moedas. E o que você tem que calcular é quantas moedas de 100, no caso moedas de 100 que ele diz aqui, são moedas de R$ 1, moedas de 25 centavos, de 10 centavos, de 5 centavos. Ou seja, como que ele resolve esse problema? Primeiramente ele vai declarar as variáveis, como está aqui. Ele declara os valores fornecidos, o valor do troco e o valor cobrado como valores reais, porque o valor de dinheiro pode ter vírgula, né? Números decimais no caso. Aqui tem um VTC que depois eu explico como está funcionando e uma variável auxiliar que se chama R, que é R de resto, também vocês vão entender como que funciona. Aqui temos a quantidade de moeda de 100, quantidade de 25, quantidade de moeda de 10, quantidade de moedas de 5, são inteiros porque é uma quantidade, tipo uma moeda das moedas. Depois ele põe o nome do programa dentro de aspas e o /n dentro das aspas para pular a linha. Em seguida tem o cout, e ele, dentro desse cout, o que acontece? Ele vai colocar para você entrar com o valor fornecido, aparecendo na tela, e depois o CIN, valor fornecido, VF, a variável declarada para valor fornecido. Você vai digitar o valor fornecido, a mesma coisa para o valor cobrado. Em seguida ele vai dizer que o VT, que seria a variável que você declarou para o valor do troco, vai receber valor fornecido menos valor cobrado, que vai ser a conta feita para o valor do troco. E em seguida ele vai escrever valor do troco na tela e escrever na tela valor do troco. Em seguida vem a parte mais interessante do exercício, que é o que? Esse VTC que estava aqui em cima que eu disse, que é uma variável auxiliar também, é valor do troco também. Porém, o que ele está usando esse VTC? Ele está usando ele apenas para transformar o valor do troco que você tem, tipo R$ 5,40 em 540 centavos. Ele transforma em um número inteiro. Por isso que ele usa o round aqui, como no outro exercício. Então, esse round ele vai transformar o valor em inteiro. Porém, ele primeiro vai multiplicar por 100 o valor do troco, porque se ele só usasse o round do VT e tivesse 5,40, ele só ia usar o valor 5. E você quer os 540, por exemplo. Então ele multiplica por 100 para dar 540, e se caso tivesse algo depois da vírgula, esse round já transformaria inteiro, tiraria. Mas, o que acontece? Se você fizer uma divisão de um número real, ele vai dar um número real. E não é o que a gente quer trabalhar com o número inteiro, para você ter o valor inteiro. Ou seja, por exemplo, aqui a gente tem então R$ 5,40, você transformou ele, multiplicou por 100, deu 540 centavos, e transformou esse 540 em um número inteiro, e recebeu em VTC aqui. Após isso, o que ele faz? Ele vai fazer uma conta para escolher quantas moedas de 100, ou seja, de R$ 1, vai ser dada nesse troco. Ou seja, você tem 540 centavos. Em 540 centavos, quantas moedas de 100 você vai usar? Na conta para isso, você vai pegar o valor que você tem e dividir por 100. Vai dar 540 dividido por 100, vai dar 5. Como eu falei, se não fosse um número inteiro, se não tivesse transformado em um número inteiro, o que aconteceria? Daria 5,4. Mas não é isso que você quer. Você quer 5. E o resto que sobrou, os 40? Aí é que entra essa variável auxiliar resto. Porque resto vai receber o resto dessa divisão. Para você fazer o resto de uma divisão, você vai fazer a mesma coisa da divisão, mas em vez do símbolo da divisão, você vai colocar um símbolo de porcentagem, que significa mod. Mod é o que? Mod é justamente o resto da divisão, ou seja, qual é o resto da divisão de VTC por 100? Não é 500? Qual é o resto? 40. Então sobrou 40 aqui. Então essa variável R recebe 40. Então sobrou 40 centavos. Mas e desses 40 centavos, quantas moedas de 25 a gente vai usar? Então você vai fazer desses 40 centavos, ou seja, o valor que R recebeu, dividido por 25. Vai dar uma moeda de 25 centavos. E o resto? Mesma coisa. R vai receber esse antigo resto mod 25, ou seja, o resto dessa divisão, que vai dar 15, ou seja, sobrou 15 centavos. Temos a mesma coisa para moedas de 10.
15 centavos, ou seja, o novo R dividido por 10 vai dar uma moeda e o resto da divisão vai dar 5. O R vai subir 5 agora. Quantidade de moedas de 5 é, 5 centavos, que é o resto que está armazenado aqui, dividido por 5, vai dar 1. Como a gente só declarou até 5 centavos, não vamos usar, por exemplo, uma moeda de 1 centavo. Mas se quiser, podia colocar uma moeda de 1 centavo. Se tivesse, por exemplo, 6 aqui e sobrasse uma, ainda teria uma moeda de 1 centavo. Mas aqui no caso a gente acaba com a de 5. Com isso, depois que a gente tem armazenado em QM100 a quantidade de moedas de 100, em QM25 a de 25, a de QM10 a quantidade da de 10 e a mesma coisa com a de 5, ele vai começar a escrever na tela as respostas, ou seja, quantidade de moedas, ele vai escrever na tela, pula a linha e vai escrever R$ 1 igual, e aqui vai escrever a quantidade de moedas de R$ 1, que no caso foi 5 armazenado. Mesma coisa para de 25 centavos, a mesma coisa para de 10 é a mesma coisa para de 5. Bom, galera, eu vou mostrar o algoritmo, o primeiro programa aqui, ó. Aqui que tá o programa, tudo que é escrito na tela, os valores que você acrescenta, o valor que ele já resolve do troco, e depois ele vai escrever R$ 1, o tanto de moeda de R$ 1, 25 centavos, o tanto de moeda de 25, e assim por diante. Só mostrar o algoritmo antes para vocês verem uma coisa. Quando a gente faz uma divisão, galera, com um número inteiro, a gente utiliza div no algoritmo. Por quê? Porque um número inteiro, quando você faz a divisão, ela pode ter um resto. Então, você vai ter o div e o mod, que foi o que eu disse. No programa você usa porcentagem, mas no algoritmo é escrito mod, que é justamente o resto. Se fosse um número se fosse um número simples, real, o que aconteceria? A divisão no algoritmo seria a barrinha, assim como no programa também. Não usaria div e sim a barrinha, então vai ter que ser barrinha 100. E é assim que funciona. De resto, pessoal, aqui no algoritmo tudo é igual como nos outros programas. Cout imprima, in leia, setinhas para receber e o resto idêntico ao programa feito. E o algoritmo é igual. Bom, galera, espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí. E agora eu vou estar fazendo os vídeos do módulo 2 para que vocês possam estar assistindo e qualquer dúvida possam estar mandando aqui embaixo que eu tento responder. Obrigado e até a próxima.